Sermão do Monte, capítulo 37, parte 2. Tesouros no céu e na terra. Ao lermos palavras como essas, sem dúvida ficamos outra vez admirados e impressionados diante da condescendência do Senhor. Ele estaria com toda a razão se determinasse alguma lei sem qualquer esclarecimento. Entretanto, jamais nos deixou nessa situação. Ele asseverou a sua lei, forneceu-nos o seu princípio e então, em sua bondade, forneceu-nos as razões para os mesmos. Ele nos supre com os argumentos que nos ajudam e fortalecem. Não devemos depender dessas razões meramente ilustrativas, mas elas nos servem de prestimoso auxílio e algumas vezes, quando a nossa fé é fraca, revestem-se de inestimável valor. Primeiro, acima de tudo, portanto, aqui está a injunção: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Essa é a sua injunção, essa é a sua exortação. Todo o restante dos versículos 19 e 20 contém as razões e explicações fornecidas pelo Senhor Jesus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Mas cumpre-nos examinar primeiro a exortação propriamente dita. Trata-se de uma dupla exortação, com um aspecto negativo e outro positivo. Nosso Senhor exprimiu a verdade de tal maneira que não nos resta qualquer desculpa. Se qualquer um de nós, crentes, recebermos uma recompensa paupérrima, quando chegarmos diante do grande tribunal dos galardões, não teremos nenhuma desculpa. Negativamente, pois, o Senhor Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O que ele quis dizer com isso? Em primeiro lugar, devemos evitar interpretar essa declaração como se ela girasse somente em torno de dinheiro. Muitas pessoas têm errado quanto a esse particular, considerando isso uma declaração endereçada exclusivamente às pessoas ricas. Isso, sugiro, é uma tolice. Esse preceito também se destina a todos. Jesus não disse: não acumuleis para vós outros dinheiro, mas não acumuleis para vós outros tesouros. Tesouros é um vocábulo bastante amplo, que inclui muita coisa. É verdade que também inclui o dinheiro, mas não o dinheiro tão somente. Indica algo muito mais importante. Nosso Senhor interessava-se aqui não tanto pelas nossas possessões, e sim pela nossa atitude em relação a essas possessões. Não está em evidência aqui o que um homem porventura possua, mas antes o que ele pensa sobre seus bens materiais e qual é a sua atitude acerca deles. Nada há de errado no tocante à posse de abundantes bens materiais, mas o que pode ser completamente errado é a relação de uma pessoa para com as suas possessões. E a mesma coisa se dá no tocante a tudo quanto o dinheiro é capaz de adquirir. De fato, devemos avançar um pouco mais. Está aqui em pauta a atitude inteira de um homem para com a existência neste mundo. Nosso Senhor tratava aqui com pessoas que derivam a sua principal total satisfação desta vida
de coisas que dizem respeito somente a este mundo. O que nosso Senhor nos alertava, em outras palavras, é que uma pessoa corre o perigo de confinar as suas ambições, os seus interesses e as suas esperanças a esta vida. Era isso que preocupava nosso Senhor e, vista sob este prisma, a advertência feita por Cristo muito se amplia, ultrapassando os limites da mera posse de dinheiro. Indivíduos pobres precisam dessa exortação que nos adverte a não acumularmos nossos tesouros sobre a terra, tanto quanto indivíduos bem abastardos. Todos nós temos tesouros de uma espécie ou de outra. O nosso tesouro talvez não seja dinheiro. Pode ser marido, mulher ou filhos. Pode ser um dom que, se calculado quanto ao seu valor monetário, bem pouco representa. Para certas pessoas, o seu tesouro é a sua residência. Todo esse perigo de alguém vangloriar-se de sua própria residência e viver somente para sua casa e seu lar é tratado nessa passagem bíblica. Não importa o que ou quão pequeno seja, se representa tudo para você, então aquilo é o seu tesouro. Aquela é a coisa para a qual você está vivendo. Esse é o perigo a respeito do qual nosso Senhor nos advertia, nessa altura do seu sermão. Isto nos dá alguma ideia sobre o que ele quer dizer com tesouros sobre a terra. E assim percebemos que se trata de uma ideia muito abrangente. Não está em pauta somente o amor ao dinheiro, mas também o amor à honra pessoal, o amor à posição social, o amor aos cargos obtidos, o amor ao próprio trabalho em um sentido ilegítimo, o amor a qualquer coisa que comece e termine aqui mesmo, nesta vida e neste mundo. Essas são as coisas que nos devem deixar em estado de alerta para que não as transformemos em nossos tesouros. Tendo esclarecido isso, chegamos a uma questão eminentemente prática. Como é que alguém pode acumular tesouros na terra? No que concerne a essas coisas, uma vez mais podemos tão somente oferecer algumas indicações gerais acerca do significado do problema. Isso pode envolver a ideia de acumular e ajuntar riquezas como tais. Muitas pessoas assim fazem, e o Senhor Jesus bem pode ter tido isso em mente acima de qualquer outra coisa. Mas, por certo, há nisso uma referência mais ampla. A injunção de nosso Senhor recomenda-nos evitar qualquer coisa que tenha por centro e escopo apenas este mundo. Em consonância com o que já vimos, a sua injunção é toda abrangente. Aplica-se a indivíduos que, embora possam não estar interessados pelo dinheiro e pelas riquezas sob nenhuma hipótese, contudo, estejam interessados em outras coisas que, em última análise, são inteiramente mundanas. Há pessoas que frequentemente se têm tornado culpadas de sérios e tristes lapsos em sua vida espiritual, exclusivamente por causa desse assunto que está sob a mira das nossas considerações. Essas pessoas não se deixam tentar pelo dinheiro, mas deixam-se tentar pelo status ou pela posição social mais elevados. Se o diabo viesse e lhes oferecesse algum suborno material, rir-se-iam da oferta. Entretanto, se Satanás apresentar-se com engodo e, em conexão com o seu trabalho cristão, lhes oferecer alguma posição exaltada, ficam persuadidos
que o seu único interesse é pela obra que realizam e, assim sendo, aceitam e recebem o oferecimento.